Bom, vamos dar uma olhada no que aconteceu no mercado financeiro no dia de hoje, né? Então, nós tínhamos uma compra no dólar acima dos 5.180,48. Vou marcar aqui para vocês. Inclusive, não teve nenhum stop na operação. Gatilho acionado, enfim. E ele chega no alvo da operação. Depois ele tinha o máximo projetado para o dia. Ele bate também nessa região. Encontrou uma resistência aqui na média de 200 períodos, né? Mas depois rompeu ela também, mostrando que o mercado estava bem forte na ponta compradora. E fez a sua máxima do dia, tendo uma alta de 1,44, o que representa 74 pontos, né, no dólar, enfim. Depois o mercado, no período da tarde, ficou dentro desse range, foi perdendo ele aos poucos, enfim, até vir testar o máximo projetado para o dia e fechou próximo à região do máximo projetado para o dia, né? Então, nós tínhamos o máximo projetado para o dia no 5.214,14 e ele chegou a fechar no 5.216,50, né? Então, tecnicamente ele bateu aqui no nosso alvo, né? Fechou no máximo projetado para o dia. Enfim, um trade com mais de 70 pontos sem nenhum stop na operação. Então, esse foi o dólar no dia de hoje. Enfim, forte na ponta compradora, né? Dia bem volátil para os mercados financeiros. E no índice ele teve gap também. E uma venda na região dos 190 a 872, né? Então ele já me aciona essa venda, vou marcar aqui para vocês. Então venda acionada logo no primeiro candle do dia, enfim, ele chega no alvo da operação e depois vem abaixo do alvo da operação. E lembra que eu falo para vocês, né? Abaixo do alvo da operação ou acima dele, enfim. É recomendado procurar por saídas da operação, né? O mercado já esticou bastante. Nesse caso aqui do iFood, ele andou 1.076 pontos logo no primeiro candle do dia, após o acionamento do gatilho, né? Enfim, depois ele veio testar essa venda, ele até estopa ela e aciona novamente, né? Para vir renovar a mínima do dia, né? Andando mais de 1.198 pontos, né? Então ele ficou zigue-zagueando, né, nessa região, enfim, acionava a venda, depois estopava, vinha fazer o teste da venda, né, estopava a venda, depois fechou abaixo, enfim, e foi criando um range, uma zona de preço nessa região, bastante volatilidade, né? Então ele andou aí, depois de acionar a venda, 1.300 pontos, enfim, acionou a venda mais de uma vez, né? Então ele estopa, aciona. Enfim, essa era a zona de volatilidade para você entrar vendido no Infut, preço abaixo do 190, 872, né? E depois ele ganha essa região, né? E aí ele estopa de vez, porque ele fechou acima dela, né? Então ele ganha essa região, enfim, veio testar a compra, né? Perdeu. Depois veio fazer o teste da venda e ficou fazendo um range dentro dessa região, né? Pode ver, entre o gatilho de compra, ó, o rangezinho aqui, ó, né? Essa é a região de range, né? Entre o gatilho de compra, fechamento e o gatilho de venda, né? Ele foi fazendo teste dessa região, enfim, mas aqui ele já acionou um trade contra a tendência, né? Que você já poderia ter entrado na ponta compradora, enfim, e ir segurando o trade, ajustando seu stop gain, né? Eu particularmente não gosto desse tipo de trade, um trade contra a tendência, eu prefiro seguir os pontos de volatilidade, né? Mas operar contra a tendência também acaba sendo interessante, né? E aí você vai ter que ter um conhecimento sobre os padrões de candle, né? E ele fez um fundo nessa região, enfim, e foi vindo testar essa região do fechamento, enfim, e a região da compra, né? Para depois acionar o gatilho de compra, e depois que acionou o gatilho de compra, ele anda mais de 1.000 pontos também, né? Então acionou o gatilho de compra, andou mais de 1.000 pontos na operação, né? Em relação a esse fundo que ele fez aqui, num trade contra a tendência, né? Quem entrou comprado também não sofreu nenhum stop e pegou mais de 2.835 pontos, né? Então esse foi um input, né? Pegando todos os nossos alvos aqui da operação. E olha que interessante, né? Ele acaba fechando também perto do nosso alvo, enfim, e acima do gatilho de compra. Encontrou uma resistência aqui na média de 50, né? Depois rompeu ela, depois perdeu a de 50 de 9, né? Depois foi acumulando preço acima do gatilho de compra, né? Então esse foi um input no decorrer do dia, né? Pela manhã, logo nas primeiras horas do pregão, operando na baixa e depois abrindo
compra e operando na alta, né? Então esse foi o trade de hoje no mini índice e no dólar futuro. Então é isso, pessoal, esse é um pouco do nosso projeto Trade com Dados, Estudo Quant. Se você tem interesse em se tornar membro e receber esses pontos de volatilidade, entre para o grupo do Telegram para maiores informações, e o link do Telegram está na descrição do vídeo, né? Você também pode acompanhar o nosso curso completo do Trade com Dados, Estudo Quant, mais de 250 operações que nós fizemos no mercado financeiro. Através da nossa análise, vocês podem acessar e conhecer um pouco mais desse projeto quantitativo, que é um trade baseado nos padrões de movimento de preço, e a gente entra nos pontos de volatilidade. Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.